Tudo bem com você? E todo ano é a mesma coisa. A terça gorda de carnaval é feriado. Quem trabalha recebe extra nos dias de folia. Quem fala sobre este assunto hoje no Alesp Cidadania é a doutora Márcia Prado, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Tudo bem? Muito obrigada por estar presente aqui nos estúdios da Rede Alesp. Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui. Afinal, nos dias de folia, é feriado, não é? O que a legislação, o que rege a legislação? Não é feriado nacional. Apesar do carnaval ele ser uma festa cultural, é uma dos bancos estarem fechados, só abrirem na quarta-feira de cinzas ao meio-dia. Sim, e ter manifestações em todas as cidades praticamente, nacional não é feriado. Alguns poucos estados, como o Rio de Janeiro, é feriado estadual. Mas São Paulo não é feriado, nem município, ou seja, nem a cidade de São Paulo, muito pouco menos seria no estado, pois o estado só pode ter um único feriado, né? Os municípios podem ter até 4 feriados, o nosso município de São Paulo ainda não se atentou a regularizar essa situação do carnaval, então é dia normal. Dia normal. Para as empresas privadas é dia normal. É uma benemerência do empresário dar ou não essa folga e se for trabalhar, tem que trabalhar segunda, terça, quarta e não vai ganhar extra. A regra geral fica a critério do empregador. Se ele vai querer dar uma folga ou se ele vai querer compensar. Então, todos os dias fica uma hora mais cedo, fica uma hora a mais e aí compensa 8 horas e folga na terça-feira, ou emenda segunda e terça, então vai compensar 16 horas. Poucas empresas têm um acordo com os trabalhadores, que tem a convenção coletiva, né, regida pelo sindicato, e aí tem ali na convenção coletiva estabelecido se pode haver essa compensação ou se é folga. Mas são pouquinhas as empresas com os trabalhadores, ou seja, são poucos os sindicatos que prevêem essa folga já na convenção coletiva. E o trabalhador doméstico? O trabalhador doméstico, como ele é de uma pessoa, ele não é feriado, é normal, não tem adicional, não tem folga, é dia comum, dia útil. Segunda, terça, quarta? Tudo útil. Pode até ir brincar, mas tem que vir trabalhar, tenta tirar bem a purpurina. O horário certinho, prestar um pouquinho de atenção. Tem uma falácia popular, né, que pode atrasar 10 minutos, não é 10 minutos. A lei prevê que pode atrasar até 5 minutos 2 vezes ao dia. Então, eu posso chegar um pouquinho atrasado até 5 e eu posso sair um pouquinho antes até 5. 10 tem que ser o dia todo de compensação. E eu tenho que compensar isso? Não, esses 10, desde que sejam respeitados 5 antes e 5 depois, fica ali entre a variação para você bater o ponto, né? Um pouquinho do atraso. Agora, se passar 5 minutinhos e 2, aí é descontado os 5, 2 e a DSR, que são os descansos semanais remunerados. E no caso dessa questão do desconto, eu posso ter esse atraso 10 minutos todos os dias? Sim, pode, desde que seja 5 e 5. Pode. Todos os dias e não vai ser descontado? Não vai ser descontado, porque ele vai variar. Até mesmo para o trabalhador doméstico? Até mesmo para o trabalhador doméstico, porque é muito difícil você chegar todos os dias em ponto e sair todos os dias em ponto. Vamos supor que a empresa tenha 22 funcionários. Precisa bater o ponto de maneira digital. São 22 pessoas na sua frente. Haverá um atraso ou um adiantamento de 1, 2 minutos. Então, a lei prevê esses 5 e depois os outros 5 no final do expediente. E no serviço público, é feriado ou não é segunda, terça e quarta de carnaval? Cada ano é um ano, porque ponto facultativo é para o ano. O que é ponto facultativo? Ponto facultativo é quando o prefeito, ele fala, olha... O governador pode falar, olha, hoje não vamos funcionar em respeito ou em favor de tal coisa. E aí ele fala, no início quando faz o planejamento para o ano seguinte, ele fala quais os dias vão ser decretados os pontos facultativos. E aí aquele órgão público não vai funcionar,
por conta daquela determinação, daquele decreto. Então, vai depender muito do município de qual foi o regramento estabelecido no ano anterior para a vigência deste ano. Ah, mas todos os anos foram assim. Esse ano não foi? Não foi. O ponto facultativo tem validade só para o ano decretado. E é por isso que as pessoas precisam se atentar se querem utilizar um serviço público ou mesmo um serviço de saúde, um Detran, por exemplo, um poupa-tempo, para ver se vai funcionar nesses dias de folia. Isso, ou às vezes se vai funcionar em jornada integral. Às vezes funciona só meio período, às vezes tem uma redução de 2 horas, precisa estar atento, precisa às vezes entrar no site ou dar uma ligadinha para saber antes de sair de casa, né? Senão pode ser viagem perdida. E quem trabalha no sábado e no domingo de carnaval, tem direito a receber extra? Se a jornada dele já tiver sábado e domingo, não, é normal. Né? Vamos supor que a gente está falando de uma pessoa de escala 6x1, ele folgou na terça, vai trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, vai folgar a terça, né? Então não recebe nada. Agora, eu trabalho são 5 dias só, trabalhei sexta, meu empregador precisou de mim no sábado, vou ganhar o extra. Ah, eu vou começar a trabalhar na segunda, mas o meu empregador pediu para que eu volte no domingo, eu vou ganhar. O que o empregador não pode fazer é fazer os 7 dias corridos para dar o descanso no 8º dia. Aí não pode. A senhora falou sobre a questão da jornada, e a gente sabe que o Brasil volta a trabalhar depois do carnaval. Inclusive, esse tema vai ser reapresentado lá em Brasília, no Congresso Nacional. Como é que é a jornada hoje e o que pretendem votar? Pretendem votar. O novo projeto de lei, ele mudou um pouquinho. Agora, não é mais o fim só da escala 6x1. O interessante desse novo projeto é que ele prevê 3 dias de descanso. Então, não seriam 2, né? Porque o 6x1, nós teríamos 2 dias de descanso para todos. Esse não, seriam 4 dias de trabalho para 3 de descanso. Não querendo fazer juízo de valor, mas para a economia, por um lado, nós teríamos mais pessoas empregadas, porque teríamos uma necessidade maior de mão de obra, mas por outro lado, teríamos o custo dessa mão de obra. Precisa ver se o empresário consegue. Precisa. Marcar. Se o empresário consegue e se nós conseguimos, porque quem empacota o arroz, por exemplo, produto da cesta básica, hoje nós temos 1 funcionário, teremos 2 funcionários, o custo vai aumentar do arroz. Vai passar para o preço. Vai passar para o preço, vai passar para a população. Ah, mas essa população vai ter 3 dias de folga e vai poder gastar com cultura, com lazer, e aí vai afetar em outros ramos, né? Vai ajudar... Vai impactar positivamente. Isso, positivamente na economia de outros setores, mas o trabalhador vai acabar pagando o preço de qualquer jeito. E precisa ver se o empresário vai conseguir arcar com os custos e manter todo esse índice de funcionários. Pode haver demissão? Pode haver demissão. Por quê? Porque pode haver uma queda do consumo, porque a produção vai ficar cara. São mais impostos para pagar, porque se eu tenho 1 funcionário, eu vou ter 2, eu vou dobrar a carga tributária sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Em alguns ramos pode haver demissão em massa. Nos países mais avançados no mundo, como é que é essa questão da jornada? Não, tem países avançados que nem tem questão de jornada, que nem tem regularização de uma jornada, né? Que o trabalhador trabalha, ele ganha até inclusive por ano, ganha por produção. Então não tem não é nem estabelecido o início e o fim, o mínimo. Mas a nossa política, desde a Constituição de 88, ela é muito mais... Ela gosta de abraçar as pessoas. Então, ela é cuidadosa e cada vez vem buscando mais esse cuidado com a população.
e a jornada vem nesse ritmo até da NR1 da saúde mental, que é o direito do descanso. O que é essa NR1, que a partir de agora a Medicina do Trabalho impõe às empresas a questão dos cuidados com a saúde mental do seu colaborador? Exatamente. Existem as normas regulamentadoras, que elas funcionam para todas as empresas. Dependendo do risco da empresa e do número de funcionários, ela vai se aplicar, vai ter uma fiscalização punitiva ou vai ser só um aconselhamento. Então, vamos supor que a nossa empresa é uma empresa de comércio que tem 3 funcionários. A NR ela é apenas consultiva. Eu não tenho uma obrigação de ter um treinamento, um planilhamento sobre a saúde mental dos meus funcionários, mas é aconselhado que o empregador olhe para aquele seu funcionário e veja, será que a demanda está muito para o número de funcionários que eu tenho? Será que o meu funcionário ele mora muito distante, então ele pega transporte público, ele já chega cansado? Como que está a cabecinha do meu funcionário dentro da carga que eu apresento para ele? Será que o meu ambiente é escuro, é claro, ele recebe luz do dia, ele tem um lugar confortável para fazer a pausa dele de 1 hora ou de 15 minutos, dependendo da jornada? O empregador agora vai ter que olhar para essas pequenas coisinhas para poder ajudar o funcionário a ter momentos mais de descompreensão e de descontração para que ele tenha uma saúde mental melhor. Essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho é muito complicada, porque a gente sabe que quem sofre passa por bullying, tem medo de apresentar atestado, e aí a saúde só vai se degringolando, né? Como é que você vê hoje essa questão da saúde mental, da próprio burnout nos ambientes de trabalho? É muito difícil o trabalhador ele assumir que ele está, por exemplo, em uma crise de burnout. É muito difícil para ele assumir que ele vem numa escala porque progressiva. Ele teme represália no ambiente de trabalho. E ele está acostumado a entregar com excelência. E aí, a partir do momento que ele trava, ele quer continuar entregando com excelência para não ser mandado embora. E a cobrança acontece. A meta sempre cresce. E a cobrança continua. Às vezes não é nenhuma cobrança direta, às vezes é o próprio funcionário que tem aquele padrão. Eu não posso fazer menos do que eu já fazia. E aí ele vai agregando e quando vê, está doente porque não conseguiu pausar. Ainda que algumas empresas dê até uma possibilidade desse funcionário pausar, muitas vezes ele chega em casa e ele não desliga a cabeça. Ele fica preso ali naquele problema até o dia seguinte, né? A gente escutava muito antigamente falar, trouxe problema para casa. Pois é, a NR1 tem algumas medidas como atendimento psicológico dentro da empresa, que é para evitar que o funcionário leve o problema para casa. Mas uma empresa de que padrão para ter um atendimento psicológico, um profissional de psicologia ali? Vamos falar assim de colégios que tem vários professores, atendentes, pessoas, comércio grande, né, supermercadistas, hipermercadistas, banco, empresas que tem muito funcionário de atendimento ao público, telemarketing, empresas de cobrança. Imagina você todos os dias ligando e tomando não. Ou agora que tem um identificador e fala, não vou atender. E você tem meta para o atendimento e a pessoa te descartando. Precisa ter, de fato, uma política interna para que esse funcionário possa ter um ambiente seguro para chorar, para falar que está num ponto máximo e buscar as ferramentas para superar e continuar produzindo. Os próprios líderes precisam ter um treinamento especial, uma reciclagem no sentido de enxergar o funcionário que tem uma crise de ansiedade, que tem uma crise depressiva, que está em processo de burnout? Sim, isso vai ter que ter um trabalho muito próximo do RH. Né? Os recursos humanos das empresas vão precisar
olhar para esses líderes e treinar, né, trazer profissional para treinar os líderes, para que eles tenham essa atenção e para que eles também assumam que precisam. Porque tem muitos líderes que olham para si e falam, não, se eu fizer, se eu sair de férias agora, como que vai ficar minha equipe? Eu não vou, eu preciso dar o exemplo, se eu apresento o atestado, daqui a pouco todo mundo está apresentando atestado. Tem uma cultura que ainda está um pouco distante da realidade. Então, precisa ter uma reciclagem e aí vai depender dos recursos humanos de cada empresa, fazer uma programação e contratar um profissional ou vários profissionais para ajudá-los nessa escalada. Porque eu li várias matérias envolvendo essa questão do profissional que se sente com problema, mas que morre de medo da represália, de uma possível demissão, ou de ser encostado, ou da fritura no trabalho por conta disso. A gente já tem... Porque a fritura é cruel, né? A gente já tem, em alguns casos, a obrigatoriedade de ter uma ouvidoria, né? Algumas empresas grandes, a gente está falando de empresa de grande porte, por exemplo, hospitais, empresas grandes, que precisam ter um canal de denúncia, tanto para assédio quanto discriminação, ou para o próprio esgotamento. Que é o compliance também? O compliance não. O compliance, ele é um regramento. O compliance, ele serve para criar as apostilas e os processos para apuração. Isso é o compliance. O compliance não é auditoria e não é o serviço de escuta. Ele é só a regulamentação mesmo do procedimento. Então, por exemplo, a gente está falando da NR1, qual que vai ser o caminho a ser seguido? Modus operandi. Isso, é o compliance quem faz. Ele analisa a empresa como um todo, entre todos os setores, e faz que se cumpra toda a legislação. Se acontece alguma coisa, quais são os parâmetros, os protocolos? Exatamente, exatamente. É como se a gente pensar na fábrica da Ford antigamente, a montadora o compliance faz isso, ele cria a linha de produção para que se identifique o problema e depois como se trata esse problema. E as empresas privadas também têm ouvidoria? Tem algumas, as de grande porte, precisam ter esses canais de ouvidoria. Precisa ser divulgado para os funcionários, só que o funcionário não sente que esse é um canal seguro, porque esse é um canal que vai direto, costuma ir direto para a equipe de compliance ou para o departamento de recursos humanos. O psicólogo, como ele tem pela profissão, ele tem um sigilo, o funcionário vai talvez se sentir mais à vontade de poder expor os seus problemas, tanto os profissionais quanto pessoais, e poder tratar isso de uma maneira que não afete o meio do trabalho, ali, o ambiente de trabalho. Numa empresa privada, onde são denunciados os casos de assédio? São nesses canais de ouvidoria, ou no Ministério Público do Trabalho. Ou no setor de recursos humanos? Ou no setor de recursos humanos, ou no sindicato de classe. Um trabalhador, muitas vezes ele não sabe, mas ele tem várias ferramentas para serem protegido. Nos últimos 10 anos, cresceu muito o volume de denúncias de assédio, de processos por assédio? E qual o assédio mais frequente? Antigamente, a gente tinha muitas ações que pedia dano moral, mas só porque estava lá, sabe? Sem o porquê efetivo do dano. Agora, as pessoas têm um pouco mais de consciência, né? Não só pelas campanhas dentro das empresas, mas pelo próprio tema de violência de gênero, violência contra a mulher, serem pautas de várias campanhas do governo ou da própria cultura. Aqui da casa também, nós temos na Alesp a cartilha alertando sobre assédio. Exatamente. Então, o acesso à informação é mais claro e, por isso, dentro dos processos, dentro das reclamações trabalhistas, os pedidos de dano moral estão sendo melhores fundamentados em assédio. Seja ele um assédio sexual, que é ainda um número, graças a Deus, na verdade, é um número baixinho, mas o assédio moral. Que é o distrato no ambiente de trabalho. Exato. Ou não trato. Porque se você for ignorado, também é um assédio. Às vezes o funcionário, ele quer produzir,
por alguma razão, às vezes o líder não gosta do jeito dele. Desprezado. Exato, deixa ele ali no... Fritando. Quietinho. Coloca ele ali no cantinho. Não precisa passar nada para ele, não. Não. Ele não, faz com fulano. Essa é uma violência uma violência bem silenciosa, que precisa de uma atenção, que veio com a NR1, porque esse funcionário ele vai acabar tendo um local de fala e pode evitar uma ação judicial, uma reclamação trabalhista. E doutora Márcia Prado, esses processos de assédio, hoje eles são mais céleres, porque a gente sabe que, no geral, a justiça do trabalho é muito lenta, né? Olha, já foi bem mais. Com o advento da informática, melhorou muito, né? De 20 anos para cá, nossa, deu um salto que não dava para imaginar. Por exemplo, um processo, a gente fazia uma petição, apresentar, protocolava, levava um mês, às vezes, para ser juntado no processo. Hoje, do escritório, você aperta um botão, ele já está no processo e já abriu uma notificação para o judiciário para olhar, né, para a parte competente dentro do judiciário tratar aquela petição. Então, isso vem melhorando muito. Mas a Justiça do Trabalho é uma justiça conciliativa e a maior parte dos casos se resolvem em conciliação. Agora, os que continuam em litígio depende muito mais da boa vontade dos advogados em deixar um processo célere do que realmente da justiça, muitas vezes. Mas tem aqueles que jogam para Brasília, aí quando jogam para outra instância, Aí dorme um pouquinho, realmente. Aí esquece. É difícil... Por isso que muita empresa acaba fazendo o acordo, né? Se o funcionário precisa. É assim, a justiça ela conseguiu blindar um pouco, né? Criou algumas paredes para evitar a procrastinação do feito, né? A procrastinação do processo. Fazendo o quê? Não dá mais para discutir qualquer coisinha no TST. Você tem que dizer, o advogado ele precisa dizer com precisão aonde que está o erro no julgado. Que lei que ele que ele não está observando, ou que ele observou de maneira muito diferente dos seus pares. Aí o processo vai para julgamento do TST e aí a pauta realmente está um pouquinho longa. Mas para chegar no TST, precisa ter argumento, justificativa. Isso, precisa ter de fato um erro ali, ou precisa ser algo muito, muito grande para subir. Né? A gente fala para ir para Brasília. Porque senão vai parar aqui no TRT mesmo. Porque preserva-se que não haja só apenas um julgamento, né? Que toda decisão ela seja passível de uma segunda análise. Então vai para o tribunal e aí os desembargadores vão reanalisar o julgado, não apenas os fatos, mas quando sai dos desembargadores para os ministros, precisa ter uma afronta às decisões já consolidadas pelo TST, pelos ministros, ou afronta a lei direta. Doutora Márcia, agora eu gostaria de falar sobre a questão dos aposentados. Hoje no Brasil o número de aposentados é muito grande, a longevidade, antes a idade média era de 65, hoje é 75, 80, e até por questões econômicas, muitos idosos acabam, inclusive, e ainda sendo arrimos de família. Eles acabam sustentando filhos, netos, genros. A questão, o aposentado que trabalha CLT, ele pode trabalhar? Pode. Ele pode se aposentar e continuar na mesma firma? Sim, antigamente não. Havia uma legislação compulsória para aposentadoria. Se entrasse com a aposentadoria... Perdeu o direito de trabalhar, vai ficar em casa, vai curtir o ócio. Né? Porque tinha-se uma ideia, as gerações passadas tinham uma ideia de quando você aposentava, porque você não era mais útil. Você estava imprestável ao trabalho. Então, aposentava mesmo porque você não tinha como produzir. E de quanto tempo para cá isso mudou? A legislação previdenciária muda
com grande frequência. Não só de 88, mas muito mais perto. Sim, sim. E aí depois nós tivemos toda essa questão também da idade, né? Porque se aposentava por idade. Porque não paga, né? Hoje em dia, eles já fazem as contas, que acho que daqui mais 10, 15 anos, quem paga a Previdência, o número de entrantes ou de jovens que são CLT é muito pouco para pagar toda essa balança dos aposentados. Mas isso a gente precisa olhar, porque não é só aposentadoria. Quando a gente paga a Previdência, a gente não está pagando, não é uma poupança para resgate de aposentadoria. A Previdência, ela custeia outras coisas. Setores da sociedade. Exatamente. Por exemplo, gestante que precisa ficar afastada. Se a gente sair daqui, Deus livre e guarde, mas torce o pé. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho, vai ficar afastado, ainda que não seja do trabalho, mas eu me acidentei, eu vou ficar mais de 15 dias sem conseguir trabalhar, a Previdência está ali ajudando. As bolsas auxílios, isso é custeado pela Previdência, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção no sentido de que quanto mais pessoas contribuírem, mais a população no geral acaba consumindo, não só quando a gente for aposentar. Nos dias de hoje, o aposentado que trabalha, que é CLT, ele é obrigado a pagar INSS? Sim, exatamente. Ele é obrigado. Ele é obrigado. Mas ele vai ter um incremento na sua aposentadoria por esse pagamento adicional que ele está fazendo? Isso foi objeto de discussão e vira e mexe. Tem o termo, qual que é o termo que eles usam? Recálculo, né? Recálculo, isso. No momento, não. No momento não vai ter. São poucas as exceções que haverá o recálculo. Mas se ele é descontado mensalmente do INSS na sua folha de pagamentos, mesmo sendo aposentado, ele, então, não tem a atualização do valor da aposentadoria, correto? Isso. Tem a atualização conforme a legislação, então, que vai correr pelo salário mínimo, né? Hoje Isso, a aposentadoria é uma coisa. Isso. Mas isso que ele contribui mensalmente, ele saindo desse emprego, ele contribui também com o fundo de garantia? Ele vai poder sacar? O que é isso? O fundo de garantia não é INSS. É outra conta, é outra legislação. Mas ele estando aposentado, sendo CLT, ele está pagando INSS. Está pagando INSS. Por quê? Porque o INSS não é uma poupança para aposentadoria. Mas e o fundo de garantia? As caixas, né? Sim. As caixas dos trabalhadores na época dos sindicatos. Não, então o INSS ele custeia muito mais coisas, outros benefícios além da aposentadoria do trabalhador. Por isso que ele continua a quitar. Agora, o fundo de garantia, quem deposita o fundo é o empregador. Mesmo do funcionário aposentado. Mesmo do funcionário aposentado. E aí, esse saque do fundo, ele pode fazer pelo saque aniversário, que aí ele vai entrar na regra, a regra de hoje, que está valendo hoje, é que a partir do momento que você aceita o saque aniversário, quando você romper o contrato, você não pode sacar, você só pode sacar a multa, mas isso, estamos em vias de mudanças para que possa vir o saque completo. Você pode sacar para batimento de financiamento de moradia, pode sacar em algumas doenças como câncer, pode ajudar no tratamento. Tem algumas pessoas que estão conseguindo liminares para custeio de tratamento de filho com autismo, dependendo do grau do autismo. Então, há algumas situações do saque ou da utilização antecipada do fundo. Ou então vai sacar quando romper o contrato. Romper o contrato, vai sacar o fundo. E aí saca total. Saca total. E aí, ele sendo desligado da empresa, ele tem direito a 40%, as multas? Sim. Antigamente, quando era compulsório, não tinha. Porque era compulsório, era uma força maior que rompia o contrato. Agora não, agora tem que ser um desejo ou do empregado ou do empregador de romper aquele contrato. Então, houve a ruptura, se foi a desejo do empregado, não tem multa. Se foi a desejo do empregador, tem multa. Mas se for um desejo nosso, se for do empregado e do empregador, aí a legislação dá algum 20% só da multa.
E no caso desses 40%, é sobre o fundo de garantia? É sobre o que que... 40% sobre o depositado no decorrer do contrato de trabalho. Então, não é do valor depositado nas contas de fundo, porque o empregador ele não responde por outros contratos. E também ele não pode ser pelo depositado, porque se o funcionário já tiver utilizado uma parte desse fundo, ele teria um prejuízo, né? Então, faz um cálculo do que foi depositado ao longo do contrato e se paga 40%. Hoje em dia, quais são os processos mais comuns na área trabalhista? Nós começamos falando do carnaval. Sim. E a senhora já disse que segunda, terça e quarta de carnaval não é feriado. Se o empregador quiser que você trabalhe, você vai trabalhar e não vai receber extra. Tem gente que ainda fala assim, eu vou processar o empregador por conta disso? Ressalvado as convenções coletivas, né? A gente precisa sempre lembrar das convenções coletivas. A regra geral é que é dia útil, tudo continua normal. Hoje, a gente tem uma demanda grande de pedido de horas extras, justamente porque o empregado às vezes não entende, por exemplo, que carnaval é dia útil, normal, ou o empregador tem uma dificuldade ali com um controle de jornada, ele acha que os 10 minutos, aqueles 5 minutinhos pode descontar, ou ele entra, troca de uniforme e depois bate o ponto. Não pode, a regra é, estou disponível para a empresa, entrei na empresa, eu bato o ponto. Primeira coisa que eu tenho que fazer é bater o ponto, depois eu me troco, se a empresa fornecer café, eu vou tomar o café, e aí eu volto, porque a jornada começa a partir do momento da disposição do empregado ao empregador. Então, jornada de trabalho é uma questão que causa muito conflito ainda, causa muita dúvida e muita dor, tanto no empregado quanto no empregador. E a dor no empregador é porque é uma dor no bolso mesmo. Dependendo da categoria, do salário, é alto. Porque tem multa de convenção coletiva, tem os adicionais. Tirando as horas extras, tem o reconhecimento de vínculo. Ainda a gente tem uma ilegalidade nas contratações, então o reconhecimento de vínculo continua sendo um tema recorrente na Justiça do Trabalho e os adicionais de insalubridade, às vezes a empresa fornece o EPI, acha que está tudo certinho e não estava tudo certinho. Ou o funcionário fala, não, mas eu subo em escada, eu tenho direito à periculosidade. Não tem direito à periculosidade, não está nas NRs, não é periculoso. Então, esses são os 4 temas que costumam ser mais sensíveis hoje na Justiça do Trabalho. Para encerrar, eu gostaria de perguntar à senhora. Às vezes, hoje em dia, a gente até falamos há pouco sobre a questão de empreendedorismo jovem. Tem muito jovem hoje que não quer ficar no mercado de trabalho seletista e quer empreender. Eu vi uma loja, um bar, eu vou e adquiro aquele ponto. E já tem funcionários. Eu posso ser processada por um funcionário que era da legislação anterior? Ou o que tem isso? Pode. Se houver uma sucessão no contrato de trabalho, ou seja, o funcionário A trabalhava para o comércio B lavando copos. Eu comprei e esse funcionário vai continuar lavando o copo, houve uma sucessão do contrato de trabalho. Eu vou responder para o empregado pelo meu período e pelo período que ele estava com o outro até 5 anos. Sempre 5 anos. Mas isso é justo? É justo para quem está comprando? Não. Aí a Justiça Civil está para auxiliar o comprador. Mas e se esse funcionário já tiver se desligado? Se já tiver desligado, rompeu. Tá. Rompeu, os sócios daquele antigo estabelecimento... Que vão responder. Vão responder, a não ser que seja sucessão de empresa, não do ponto. Então, eu tenho a empresa XK Limitada e eu vendi para ti, você comprou a XK Limitada. Aí, sim, você vai responder pela execução desses processos. Isso aí precisa ficar muito atento também, né? Precisa sim. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu só comprei o ponto e aí
Mas todo mundo foi mandado embora direitinho, mas aquela vendedora era muito boa, eu contratei. E continuou no mesmo ramo, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Tá bem suscetível à sucessão do contrato de trabalho. E aí precisa documentar a compra do ponto, porque caso eu tenha que pagar por um período que não era eu possa entrar com regresso na Justiça Civil por esse prejuízo. Fala, olha, eu paguei, mas você me reembolsa. Entendi. Gostaria de agradecê-la muito, participando hoje direto aqui ao vivo nos estúdios da Rede Alesp, no Alesp Cidadania. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar com vocês, espero ter ajudado, esclarecido muitas dúvidas. Com certeza, e volte sempre. Obrigada. Hoje no Alesp Cidadania falamos sobre direito do trabalho, direito previdenciário, com a especialista, a doutora Márcia Prado. A você, muito obrigada pela audiência, Rede Alesp multiplataforma.